Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 2, e capítulo 2, versículos de 1 a 3. Amém? Amém. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 2 de 1 a 3. Sim, pois foram achados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Hoje não, quando nós falamos de guerra, nós vivemos a guerra dos nossos tempos, né? Todo tempo, eu creio que a todo tempo houve uma guerra contra o inimigo, mas nós temos visto que à medida que vai avançando, que Deus avança, o inimigo também avança, né? A partir de que Deus encontra uma arma melhor, ele também melhora as armas deles. Então, essa luta, né? Essa luta dos nossos tempos é uma guerra que tende a aumentar, a piorar. Mas, irmãos, é bom que nós sabemos que nós estamos nessa guerra, né? Nós não estamos vivendo, não estamos sendo pegos de surpresa, né? Mas está sendo mostrado para nós que nós estamos nessa guerra e que nós temos como vencer, né? Se nós optarmos pelo Senhor, nós já somos vencedores, né? Não é se nós quisermos, nós quisermos não, mas nosso querer pode às vezes se enrolar, mas nós, junto do Senhor, nós já somos vencedores. Porque o nosso Deus é vencedor. O nosso general, ele é um vencedor. Irmãos, graças ao Senhor que nós temos visto isso com muita clareza, muita realidade, e temos percebido isso, né? Embora as armas do inimigo, elas não são armas também que nós vemos assim, tá ali, vou fugir para lá. Não, as armas deles também são armas letais que nem sempre elas aparecem, né? E nós vamos ver situações assim no decorrer da mensagem. Então, irmãos, muitas vezes, como muitos da fora quer lutar essa guerra de uma maneira assim, já indo de encontro a essas coisas, situações, né? Não é assim também. Primeiramente, nessa guerra nós precisamos de um comando. Falamos em mensagens atrás que nós precisamos saber com quem que nós estamos lutando, né? E precisamos saber também quais as armas que nós temos à nossa disposição. Bom, nós temos boas armas. O Senhor nos dá as armas, mas nós usamos as armas adequadamente para lutar contra o inimigo? Às vezes nós não usamos. Às vezes nós queremos usar as nossas armas, nossa força, o nosso conhecimento, e essas armas não vencem o inimigo. Essas armas só alimentam a expectativa dele. Por isso, graças ao Senhor, nós temos que louvar o Senhor, porque Ele nos mostra com quem nós estamos lutando, e mostra também, e dá-nos também as armas adequadas. E no decorrer aqui que nós vamos falando, vendo que nós pudemos desfrutar através do estudo, né, da leitura, através das mensagens, né?
Irmãos, eu creio que nós podemos dizer que nós estamos bem armados, né? O Senhor nos ajuda a usar essa arma adequadamente. Amém, Senhor Jesus. Por que, irmãos, nós precisamos valorizar isso? Porque, irmãos, o cristão em verdade, só ele tem essas armas. Não é qualquer um que tem essas armas. Ninguém tem essas armas em qualquer lugar. Essas armas não estão aí a solto, mas aquele que realmente creu, recebeu o Senhor e tem um viver, né? Precisa também ter um viver. Né, Vitor? Não basta falar que está no exército, né? Eu entrei no exército. Ah, você entrou? E daí? Como é que tá? Tá tirando já? Não, ainda não. Você está fazendo aqueles exercícios? Não, ainda não. Então, não basta estar no exército, né? Sinceramente, muito bom estarmos na igreja, mas não basta. Ainda não é tudo. Então, que o Senhor possa nos ajudar a ser aqueles que, assim como no exército natural aí, aqueles que lutam para poder galgar posições mesmo, né? Lá é posição, e na igreja nós lutamos para crescer em vida, para que aquele estágio nosso seja aumentado. Então, graças ao Senhor por isso, né? Nós vivemos também no exército. Senhor Jesus. Nossa, essa luz aqui está escura, viu, Marco? Vou pôr a luz mais... Essa luz aqui está escura. Senhor Jesus. Quando nós vemos, irmãos, essa oportunidade que o Senhor tem dado, essas armas têm sido dadas lá na vida da igreja, bom, nós temos que louvar o Senhor por isso. Quando nós falamos assim, irmãos, não é que lá fora os irmãos não se unem conosco, que não tem. Tem irmãos com bastante arma, potencial também. Mas nós estamos falando de nós, daquilo que o Senhor tem falado na vida da igreja, pros que estão na vida da igreja. É essa questão do falar profético, né? Bom, esse falar, ele muda realmente a situação, né? No início aqui o Pedro fala, vem trazendo o andamento, né? Falando da perda do Mondongo e tal, e de como a coisa evoluiu de anos para cá, né? Essa palavra, irmãos, eu antes da gente ter começar a falar desse falar, do falar, se cumprir o falar do Senhor, e eu pensava ainda, né? Como que vai se cumprir isso, né? Vai cumprir através dos fatos, dos acontecimentos. E nós temos visto, irmãos, que ultimamente o Senhor tem realmente mostrado abertamente para nós que a palavra dele está sendo, né, obedecida, está sendo revelada. E o fato de ter aqueles que obedecem essa palavra, se cumpre então o plano de Deus, né? Nós não vivemos hoje na totalidade disso, nós vivemos parte, mas um dia nós viveremos a realidade disso, né? Então, graças ao Senhor por isso. Nós, irmãos, temos grande chance, né? Às vezes nós olhamos para nós, mas mas isso aí é coisa, né? Esse falar, é só para tais irmãos. Não, irmãos, todos nós estamos incluídos, né? Todos aqueles no exército humano que são escalados para estar ali, eles estão aptos a qualquer coisa. Se ele não é escalado, é porque ele não vamos dizer, ou ele não tem tamanho, ou ele não tem peso, ou ele não tem alguma deficiência. Então, se ele não pode entrar, ele já nem começa. Ele é, como é que fala? Excluído, né? Mas se ele entra, ele pode ser lá dentro tanto uma pessoa comum, como ser alguém muito interessante.
Então, no exército de Deus, nós somos assim. Todos nós somos chamados e, diante do Senhor, cada um de nós temos a mesma importância, né? O Senhor não olha para um ou para outro, não, o Senhor dá oportunidade, irmãos, para todos nós. Aí é claro, né, irmãos, que o Senhor vai investir mais em quem? Em quem faz mais, né? Em quem serve mais, que obedece mais. Isso é natural, isso aí, né? Mas os que não são tão bons, o Senhor vai dando oportunidades para que eles melhorem. Então, graças ao Senhor, todos nós temos lugar nesse exército, né? Senhor Jesus. Bom, então aqui estamos... Por que nós podemos dizer que isso finalmente é uma guerra, né? Porque, irmãos, o que tem acontecido é que o inimigo tem sido... ele tem sido aí atrapalhado, né? Ele tem sido incomodado pelos cristãos, pelo andamento que Deus está dando para a tua igreja. Então, geralmente vai gerar conflito, né? Deus não quer conflito, mas o inimigo, ele quer, ele gosta, né? Deus quer realmente avançar sem conflito, porque, na verdade, tudo é de Deus, né? Deus não está vindo invadir o território do inimigo. Foi o inimigo que invadiu, né? Na verdade, o território. Invadiu não, ele foi lançado por terra e era para ele, então, ter devolvido a Deus tudo aquilo que Deus havia dado para ele, né? Mas assim ele não fez e criou, então, algo paralelo àquilo que Deus havia, né, planejado. Então, irmãos, por isso que realmente é uma luta, né? A luta pelos países é quando um quer entrar no território do outro principalmente para tomar alguma coisa, né? Tem bastante petróleo lá, vamos entrar lá e nós tomamos conta. Não, né? Aí dá problema. Vamos entrar lá que nós tomamos conta né? Então há o conflito. Mas o Senhor, Ele quer apenas conduzir, né? Ele quer conduzir os seus para aquilo que já é dele. E para conduzir isso, o que Ele está fazendo? Ele está tirando aqueles que estão no reino das trevas, tirando aqueles que estão no reino de Satanás. Então é isso que Deus quer tirar do inimigo. Quer tirar, na verdade, aquilo que é dele, que o inimigo, né, tem tomado através dos tempos, né? E isso incomoda o inimigo. Irmãos, embora ele saiba que ele já sabe que ele é derrotado, ele é um perdedor, mas ele não se contenta, ele não desanima não, ele quer mais, né? Mas o Senhor também quer mais. Aí quando nessa mensagem aqui, né, quando o irmão fala que se o inimigo quer guerra, nós declaramos guerra contra ele. Mas, irmãos, essa guerra é uma guerra consciente, né? Se nós lemos aqui, vamos declarar guerra contra o inimigo. Se forem nós mesmos, irmãos, né, nós estamos tudo perdidos. Declarar guerra contra o inimigo em nós mesmos, né? Nós não aguentamos. Porque, por um lado, nós somos pequenos. Nós somos quase nada, né? Perto da sabedoria que ele tem, perto do conhecimento e perto do poder que ele tem. O irmão fala que, irmão, tem um ponto que ele fala aqui, não menospreze o que Satanás é, não, né? Aí a gente pensa, irmão, a gente pensa na gente, mas aí você começa a ver, ele falou, ele pode dominar o mundo todo. Olha só, é verdade, né? Então, irmãos, graças ao Senhor que ele já é um derrotado,
mas ele também não desanima. E nós, então, como esses soldados, também não podemos desanimar, né? E o fato, como não desanimar, né? Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, dessas armas, né? Só precisamos lembrar também que a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, né? Porque às vezes, irmãos, se nós por acaso na rua, em qualquer lugar, nós fomos aí, sei lá, ou humilhados ou atacados por alguma coisa, a nossa primeira intenção é acabar com a pessoa, né? Bom, mesmo espiritualmente, irmão, se você... Creio que não seja assim mais, né? Não, o Senhor já tem realmente mudado muita coisa em nós. Mas tempos outrora, se nós pegássemos alguém mais fraco no entendimento do que nós desossava eles, né? Assim, nós dávamos uma aula. Mas não precisa disso, né? A nossa luta não é com as pessoas, nem mesmo com os irmãos e nem mesmo com ninguém. Mas a nossa luta é contra o inimigo, né? Por isso que a nossa luta é uma luta especial. Irmãos, e não pensem, irmãos, que não, mas é só um irmão tal que luta. Não, irmãos, tem luta para mim e para você todo dia, toda hora. Toda hora, né? Toda hora nós estamos lutando. Às vezes nós perdemos, né? Muitas vezes nós somos, como nós estamos em nós mesmos, nós somos derrotados, né? Mas graças ao Senhor que nós podemos nos voltar ao Senhor e mudar a nossa condição. Quando ele fala, quando saímos com a autoridade que o rei nos conferiu, ninguém pode vencer-nos, nem mesmo os principados, os potestades e os demônios. Eles fogem de nós quando perguntamos às pessoas: posso orar por você? Então, quando nós estamos com essa autoridade desse rei, nada pode nos deter, né? Os irmãos lembram quando Jesus, ele chegou ali, né, naquela que os porcos, que os espíritos pulou na manada de porco ali, né? Bom, o Senhor não falou nada. O Senhor ia passando ali e os demoniados lá vem ele lá, né? Pode pular naquela manada? Pode, o Senhor não falou nada. Então, irmãos, é esse Deus que nós temos dentro de nós. É essa autoridade que nós temos dentro de nós, de poder chegar e expressar essa autoridade, né? Aí é o caso, o irmão Pedro tem falado do leão. Nós temos um leão dentro de nós, né? Quando você, ao falar com a pessoa, ao orar por ela, ao deixar escapar, posso orar por você, ou até mesmo outra. Essa é uma frase atual, né? Mas em toda situação, às vezes que você possa falar do Senhor, esse leão é solto de dentro de você. E o leão, irmãos, não precisa de ninguém para conduzir ele. Tá vendo? Tem umas pegadinhas aqui, ó. O cara sai correndo, o leão tá solto, o leão soltou. Ninguém viu o leão, isso aí todo mundo correndo, não precisa nem de ver, né? Só de achar que tem um leão solto, não fica ninguém esperando, né? Mas nós temos esse leão dentro de nós, essa autoridade dentro de nós. Então, bom, nós precisamos aprender a mais e mais usar essa autoridade, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem um trecho num ponto aqui. Quando fala sobre o domínio de Deus sobre todas as coisas, irmãos, quando a gente olha para o cenário do nosso tempo aqui, nós vemos pessoas falando até que, né,
depois de falar que a Terra veio de uma explosão, falar que o homem veio do macaco, que, né? Na verdade, Deus não existe, a ciência prova tudo, e muitas outras coisas mais que nós estamos vivendo aí, né? Nós podemos aprender algo diferente, que tudo realmente provém de Deus, né? Por que tudo, irmão? Porque na criação, antes da criação, nada existia, só tinha Deus. Por isso que os irmãos têm falado a nós que quando Deus formou ali todas as coisas, ele falava haja e havia, porque ele estava representando ele mesmo, né? Haja lua, ninguém foi lá pegar um maçarico para formalizar uma lua, esquentar, não tinha, pegar como não tinha, né? O sol, né? Não tinha sol, mas o Senhor, né? Na verdade, então por isso que tudo está debaixo do domínio dele, porque tudo vem dele, né? Eu creio que esse não é não que nós duvidemos, mas quando alguém vir falar ao contrário, nós temos essa realidade, né? Não, é fulano que inventou. Não, irmão, ninguém inventa nada mais, faz as coisas em cima de alguma outra coisa que tem. Eu quero inventar uma ferramenta redonda, com um corte aqui, né? Haja ferramenta. Não é assim. Você pega um ferro, vai trabalhando, vai fazendo isso, aquilo, tal. Opa, aí, ó, inventei. Não, você não inventou, você formalizou alguma coisa. Com Deus não foi assim, né? Ele, do nada, ele fez todas as coisas através da palavra. Então, graças ao Senhor, irmãos, tudo que nós temos foi, na verdade, por causa da palavra de Deus. Eu quero ler um conto para os irmãos. Fala assim, é sobre essa perspectiva que o Evangelho de Mateus é exposto. Isso é para nós entendermos também por que Mateus, né? Por que Mateus escreveu Mateus? É sobre essa perspectiva que o Evangelho de Mateus é exposto. Mateus, também conhecido como Levi, era um publicano, coletor de impostos, que certamente conhecia a máquina do governo e como o poder era usado na terra entre os homens. Além disso, ele viu que o reino dos céus precisa dominar a terra, a qual foi usurpada e corrompida por Satanás, trazendo caos e confusão. Mateus revela que Jesus está vindo salvar a terra como um rei com sua autoridade. Então, como nós vimos, Mateus é o único livro que fala do reino, né? Por que Mateus, né? Por que Mateus escreveu um, por que o fulano escreveu outro? Então, como nós estamos vendo Mateus, é porque ele estava então ligado às questões governamentais e que ele conhecia, né? Como é que eram as tramóias da terra, como é que os governos da terra né? Até inclusive ele era um que dava uns olhos de vez em quando, né? Mas, amém, né, irmãos? Que ele foi alguém muito usado nessa questão, e só alguém com desse meio podia expressar a questão do reino com tal precisão. Graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, parece assim ser meio misturado os assuntos da semana, mas não é não. No fim eles se encontram, tá? Nós dizendo que no princípio, né, que nós lemos lá em Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra, né? Então, só para refrescar a memória dos irmãos, no princípio criou Deus o céu e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então ali, a criação foi no capítulo 1, versículo 1.
né? E a recriação foi a partir, porque a terra então já havia sido criada, né? Aqueles anjos já estavam ali, né? Já haviam então aqueles seres animais na época lá. Agora dá para a gente entender. Eu achava uma mentira danada. Acharam um animal lá, tem 5 milhões de anos. Como que esse povo vai saber que tem? Né? Mas então, agora faz sentido isso, né? Porque parte desses animais também foram lançados por terra, junto com Satanás e os seus anjos ali, que rebeldes, né? Então, nesse intervalo de versículo 1, versículo 2, não sabemos a questão do tempo. Foi então nesse intervalo que aconteceu tudo isso, né? Rebelou, foi lançado por terra. Depois Deus começa então a recriação, que é o título dessa semana, né? Tudo isso, irmãos, é por causa de rebelião, né? Vemos como que a rebelião é algo que realmente atrapalha todo o planejamento de Deus, né? Claro, irmãos, que, vamos pôr, se nós fizermos alguma coisa, nós sofremos dano, né? Mas aí você pensa, puxa, mas não, para Deus, que é o fulano perto para Deus, né? Não é nada, para Deus irmãos, Deus, ele não tem esse mesmo sentimento que às vezes nós temos. Não, fulano, né? Não tô nem aí, né? Mas para Deus não é assim, né? Deus valoriza o homem, né? Aquele versículo que nós vimos, que Deus, Jesus, ele olhava e ele tinha compaixão, né? Pelas pessoas, né? Eles viam elas com os olhos de amor. Ele não via as pessoas com desprezo, né? Então, por isso que nós precisamos a cada vez mais amar e valorizar esse Senhor mesmo, né? Porque Ele nos valoriza, embora nós não tenhamos muitas vezes tamanho amor, tamanho valor, mas o Senhor ainda olha por nós com um olhar de amor, né? Senhor Jesus, por isso nós vemos então também nessa semana um assunto muito importante quando fala de Jó, né? Falando ali, mostrando para nós o livro de Jó. Não vou ler os versículos, irmãos, que para nós ganharmos um pouco de tempo. Com certeza os irmãos já leram, se não leram, leiam, né? Porque, quando ele fala de Jó ali, aquela experiência de Jó mostrando que nós, irmãos, o ser humano realmente ele não pode nada mesmo sem Deus, né? Ele pode até fazer determinadas coisas, pode até acertar em determinadas coisas, mas nós precisamos muito de Deus, né? A nossa condição sem Deus, ela é muitíssimo caída. Aqui quando fala o livro de Jó, quando Deus fala sobre Jó, vemos um pouco mais sobre quem é Satanás. Quando eu achei interessante, quando o Satanás ali falando para ele lá, naquela visita lá, né? Olha meu servo Jó, o Senhor falando, né? Olha meu servo Jó, íntegro, reto, tal. Ele é íntegro, reto, porque você dá tudo que ele quer, ué, né? Não. Será que é isso? Tira dele, vamos ver. Pode tirar. Tirou tudo que ele tinha. Ele não murmurou, não blasfemou.
Ah, mas olha lá meu servo Jó, ele já tirou tudo dele e ele não blasfemou. Pele por pele, mexe na carne dele, mexe na estrutura dele. Aí Jó passou então por toda a situação, né? Aqueles tumores, tal. E ainda assim ele não blasfemou. Os 3 amigos dele ali falaram para ele que demonstrou assim que, parece que não era tão íntegro assim não, hein? Ah, mas aí, hein? Ah, mas você tinha algum problema, tinha algum pecado aí. Não. Ixi, aí ele cresceu, hein? Aí o bicho apareceu no lombo, né? Então, irmãos, eu não sei quantos irmãos, mas eu pude ver isso agora, né? Embora nós já vemos tantas vezes sobre esse livro, né? Mas eu não lembro de ter entendido dessa maneira. Que nós, irmãos, vamos falar de Jó, não, nós somos assim, né? Quando alguém fala bem de alguma coisa para nós, né? Se alguém falar mal alguma coisa, nós até suportamos, né? Se falar bem, aí, né? É história, assim. Mas quando alguém fala mexendo com a nossa alma, mexendo com nossos sentimentos, irmãos, aí os bichos parecem, né? Então, isso foi o que aconteceu com Jó. Mas o que é interessante aqui? É que o inimigo, ele só conhecia o exterior, do homem. Até na sua carne, até um pouco no seu interior, né? Mas ele não conhece o coração do homem. A parte mais interior do homem ele não conhece, né? Por isso que ele pergunta, Jó na verdade que fala para Deus, né? Por acaso o senhor tem olho de carne? Você vê como vê o homem? Não, irmãos, na verdade Jó falou isso, mas essa é a atitude de Satanás, né? Incentivando ele a falar dessa maneira, dizendo que Deus não conhecia o homem, né? Então, irmãos, falando de nós, né, em relação a isso um pouquinho, como nós precisamos realmente dessa vida sendo trabalhada em nós, para nós não cairmos nessa condição, né? Ninguém, irmãos, gosta de passar por situações assim, né? Mas nós precisamos saber o que nós temos para que isso ocorra, né? Vou só dar uma adiantada. É quando ele fala. Bom, antes de nós falarmos Deus não discutiu com ele. No final, quando Jó então fala para ele: não, você não tem olho de homem, você não vê como vê o homem, tal, né? Então Deus não discute com ele. Aí fala aqui, ao final do livro de Jó, mostrou que este podia ser religioso, justo, reto e íntegro, mas não sabia que dentro dele havia 2 animais terríveis implantados por Satanás na queda do homem. Então, irmãos, claro, não adianta ser íntegro, reto, não adianta nós... não adianta, não é ruim, não é por isso também que se não adianta, então joga a toalha. Claro que nós precisamos ser justo, íntegro e reto, sim, mas não em nós mesmos, na nossa capacidade. Porque se nós, em nós mesmos, tiver todos esses requisitos que Jó tinha, né, em nós mesmos, uma hora nós cairemos por terra. Por isso nós não podemos estar nesse plano aqui. Vamos pegar um exemplo de quem sofreu tudo isso e
A Miss ainda falou esses dias, né? Ô, mano, o Senhor, ele... Não, foi a Cristina que falou, não fui na casa que você estava falando. O Senhor nunca brigou por nada, nunca apelou com ninguém, nunca... não mesmo, mas tirando aquela vez lá do chicoteada lá no... Não, a gente não vê. Mas no templo lá, expulsando os comerciantes ali. Por quê, irmão? Porque ele vivia em outro plano, né? Na verdade, irmãos, às vezes nós gostamos de uma conversinha, de uma encrenca, de alguma coisa, né? E às vezes nós nem notamos que isso é um desmonte para a vida de Deus em nós, né? Jó não sabia, irmão, estava vivendo uma vida legal. Se eu for falar alguma coisa de Jó aqui, não tem. Ele era assim, visualmente era da perfeição, né? Mas Lúcifer também era a perfeição, sinete da perfeição. Buscar e pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Aí fala, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então o Senhor morreu e a vida dele está oculta ainda, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória, né? Então, como nós seremos manifestados com Ele em glória? Vivendo dessa maneira que nos leva a buscar e olhar para as coisas do alto, né? Não as que são aqui da terra. Tem um ponto aqui, irmãos, que ele fala que se nós não buscarmos isso, nós não iremos ser manifestos com o Senhor, né? Nós não iremos manifestar com Ele em glória. Então, graças ao Senhor por isso. Quando o Senhor morreu, irmãos, Ele prometeu tudo isso para nós e hoje está à nossa disposição, né? Se nós queremos ser aqueles que ser manifestado com o Senhor, nós precisamos trilhar esse caminho. Mas hoje nós não manifestamos, nós hoje nós vivemos uma realidade. Vivemos uma parte da realidade do reino, né? Buscamos o Senhor, reunimos, buscamos a palavra, pregamos o evangelho, fazemos isso, aquilo. Nós vivemos isso, mas a verdadeira manifestação ainda há de acontecer, né? Qual o requisito para nós estarmos na manifestação? Fazendo hoje, né, aquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje, buscando as coisas do alto, não olhando para as coisas da terra, tal. Então, bom, quando Cristo se manifestar, nós podemos nos manifestar com Ele também, mas para isso precisamos estar vivendo e andando no Espírito. Creio que os irmãos falaram já semana passada um pouco sobre a questão desses animais, né, que nós temos dentro em nós. O hipopótamo, que é o bemote, né? E o leviatã, que é o crocodilo, né? Acho que o Marcelo postou, alguns irmãos postaram, que esses animaizinhos aí para nós darmos uma olhada, conhecermos um pouco dele. Se os irmãos gostam do mundo animal, eu gosto muito do mundo animal e vejo muita coisa. É verdade, irmãos, esse hipopótamo, ele vive escondidinho. Quando você vê ele na água ali, você vê as orelhinhas dele fazendo assim, né? Ele tem duas orelhinhas. E o narizão dele, o olhão grande para fora d'água. Quase não vê. É bonitinho. Os fiotinhos, então, né?
Tá bonitinho, vai. Né? Agora, o crocodilo é diferente. Né? O crocodilo, ele sai, ele fica no sol ali, né? Ele se expõe totalmente. Totalmente. Principalmente aqueles bem grandes mesmo, né? Eles são territorialistas, outros nem mesmo a própria raça deles ele deixa entrar no círculo que é demarcado para ele. E ele é aquele que não tem medo de nada. Os animais maiores chegam lá e não dá nem bola, ele olha com desprezo. Passa aqueles animais grandes dentro d'água lá, se der tempo ele vai lá e pega. E vimos também que, embora eu já sabia disso, né, que muita gente pensa muito que é o crocodilo, que é o maior, matador e tal, não. O hipopótamo, ele é o maior, mata mais pessoas na África do que o crocodilo, né? Então, mostrando para nós aqui que nenhum outro é bonzinho. Mas, quando nós olhamos para o hipopótamo, não é mal, não. Né? O lado do hipopótamo que nós temos dentro de nós, ele é bonzinho. Ele é bonzinho, só que ele mata mais do que o lado ruim. Aí os irmãos entenderam por que o irmão fala que a minha maneira de ter entendido que o lado bom mata mais, é porque quando nós caímos no lado ruim, nós sabemos que é o lado ruim da nossa alma, né? Então nós voltamos para o centro, ou não, às vezes nós continuamos no lado ruim da alma, mas é muito mais difícil você ver o lado bom da sua alma errando do que o lado ruim, né? Então é por isso que o irmão fala para nós termos cuidado para não cairmos nessa situação. Nós podemos causar morte na igreja com o nosso lado bom, com o nosso lado que achamos ser agradável, é aquele lado que, né, não é um lado feio, né, aquele lado feio lá eu não posso mostrar, né, mas aquele lado bonitinho lá, o lado bonitinho mais mata. Então, irmãos, Senhor possa nos ajudar a andar. E como não andar nem no bemote, nem no leviatã, nem no hipopótamo, nem no crocodilo? Andando em Cristo, né? Buscando e olhando para as coisas do alto. Isso vai, com certeza, se não vai nos livrar no momento 100%, nós vamos ser muito livres de cair, de ficar na situação desses animais que o homem tem dentro de si. Então é isso que o Senhor mostrou através do livro de Jó, e mostra que esses aí foram herdados também pelo próprio inimigo de Deus, né? Que foi implantado através do pecado e tal. Nós recebemos dentro de nós esses dois bichos aí. E por um lado, o lado ruim da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem só o lado ruim, só o lado mal? Não, ela tem também o lado bom. A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nenhum lado presta, porque a árvore que presta é a árvore da vida, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aqui, né, na quarta-feira ainda falar sobre a conversão da esfera terrena para a realidade do reino dos céus. Vou só ler um trechinho para os irmãos aqui, que está bem mais prático, né? Quando o irmão fala, dá o exemplo também de João Batista, né?
Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. O conceito convencional de arrependimento é dar uma volta de 180 graus. Significa que estamos indo na direção errada. Deus quer que voltemos para a direção oposta. Sempre falava, antes do 180 era dar uma volta inteira, né? Nós tínhamos um conceito de que precisávamos dar uma volta, mas não dar uma volta inteira, nós caímos no mesmo, né? Na volta de 260, você caiu na onde? No mesmo caminho, né? E agora eu vou estar falando com relação de nós dessemos uma volta de 180 graus, né? Opa, agora ficou bom. A coisa venha para lá e caminho novo. Também não é suficiente. Nós só mudamos de posição, mas continuamos no mesmo plano, né? É isso que na verdade o irmão tem falado para nós no decorrer desse alimento diário, né? Muitas coisas, irmãos, os irmãos vão repetindo para isso poder ser gravado por nós, né? Sim. Mas isso eu achei muito interessante, e é interessante isso aqui, que nós não precisamos mudar, precisamos sim, mas mudar também, não só a dar a volta, mas mudar o nosso plano, né? Hoje, quando nós olhamos até onde nós andamos, né? Nós vamos ver, irmão, nós erramos em muitas coisas, ainda erramos, né? Mas nós não podemos parar, nós temos que prosseguir. Não é por causa de nós termos errado em determinadas coisas que nós vamos desanimar. Muitos desanimam. Acho que não tem jeito, não dá certo mesmo, eu não tenho jeito mesmo, eu não presto mesmo, e vai ver, não presta mesmo, né? Mas, e daí, irmão? O Senhor nos escolheu, né? O Senhor, Ele quer nos colocar nesse plano diferente, né? Nesse plano real do reino dos céus. Nós temos que querer. Se eu quero, o Senhor vai me estabelecer nesse reino, tá? Nesse plano. Então, só reconstruindo, não basta apenas mudar de posição, mudar a nossa rota. Nós temos que mudar também a nossa direção e mudar o nosso plano. E esse plano qual que é? Sairmos do plano terreno, né? E ele não brigava, por isso que ele não discutia, né? Ele apanhou, né? Ele foi morto, sendo que naquela condição ele podia ali, se ele não quisesse destruir tudo, chamasse a sua legião de anjos, né? Os guerreiros que Deus tem também, né? Exterminaria com aquele povo ali. Ele não fez isso, né? Porque ele não estava nesse plano da terra. Ele não estava olhando e buscando a coisa da terra, ele estava olhando e buscando a vontade do Pai, os interesses de Deus. Então, nós não somos o Senhor, mas nós precisamos de ter também essa mesma visão, essa mesma direção de buscar as coisas do alto, né? E servir as coisas do alto. O plano terreno, irmãos, só lembrar aqui, foi falado sobre isso também, mas não é também agora nós vamos parar de estudar, vamos parar de trabalhar, vou virar um vagabundo aí. Não é. Nós precisamos desse planejamento também, mas desde que esse planejamento não atrapalhe o nosso planejamento celestial, né? Um exemplo, né? Sei lá, eu não posso deixar de fazer determinada coisa para o Senhor, embora nós deixamos, né, irmão? Às vezes nós falhamos muito com o Senhor, mas o certo é não falhar com o Senhor
e falhar com uma coisa minha lá fora, né? Eu não posso fazer isso para o Senhor, mas lá fora, pai, vou fazer então, né? Às vezes, nós trocamos de fazer alguma coisa legal para o Senhor para fazer alguma coisa para nós, né? Isso é visualizar ainda nossas coisas da terra, é estar no plano terreno. Então, nós temos que continuar a nossa vida, nosso trabalho, né? Continuar pagando nossas contas, não pagar, vai cortar água, vai cortar luz, né? Você não vai ter comida em casa para comer, né? Precisamos continuar com esse planejamento, mas desde que ele não atrapalhe, né? Esse plano celestial na vida de cada um de nós, tá bom? Eu tenho plano ainda, irmão, de aposentar, só que eu não sei quando, né, meu? Tem que trabalhar enquanto isso, não venha. Irmão, e esse plano, irmãos, esse plano ele é mudado pela fé, né? Isso aqui é muito interessante. Quando se rebelou, né, e Satanás, na verdade, tinha que ter devolvido todas as coisas para Deus. E agora nós, como esse exército, né, nós vamos tomar as coisas que é de Deus, né? Nós vamos resgatar aquilo que é de Deus. Mas Deus não podia fazer isso sozinho? Podia, claro que podia. Mas ele, né, volta a dizer, como no exército aí, o Senhor está nos passando por uma temporada de treinamento, de batalha, de conhecimento, né, para podermos juntos com o nosso general pegar de volta o que é de Deus. Claro que ele poderia pegar, mas ele nos quer, irmãos. Deve falar para o inimigo, você estragou ele, você vai ver agora no fim das coisas, quem vai estragar? Aqueles a quem você estragou, né? Eles vão te destruir de uma vez por toda. Vamos, nós estamos nesse plano de Deus aí, né? Que eu possa nos conceder essa graça. Senhor Jesus. Irmãos, mas assim, nós não podemos lutar com ele no plano que nós estamos, hein? Vale lembrar disso, não vai lutar de qualquer maneira não, você vai perder, né? Fala aqui em Hebreus, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo foi criado do nada, mas qual a ferramenta usada por Deus para criar algo do nada? É a palavra. Por isso, a palavra é tão importante na execução da vontade de Deus. A palavra profética cria, opera e executa o que Deus quer. Então, irmãos, aqui falei no começo, né, de nós realmente crermos e buscarmos esse falar profético, porque por meio desse falar, irmãos, tudo acontece, todas as coisas acontecem, né? Hoje o Marcos falando, nós estávamos conversando um pouquinho aqui e falamos sobre tem pessoas, irmão, já está bem madura mesmo dessa pregação que nós fizemos, já tem pessoas que, depois a gente vai conversar com os irmãos, já revisitou a pessoa sem querer, e essa pessoa está querendo saber onde é o local de reunião, quem são vocês, tal, querendo já praticamente vir, né? Então, irmãos, essa palavra profética, né? Depois pensando, né, Marco? O Senhor, ele está avançando, irmãos. Então nós precisamos também sair daquele conselho de que você tem que cuidar das pessoas lá, não, não traz para cá não, porque, né? Não, irmãos, nós precisamos avançar. Por quê? Porque ao desfrutar da palavra profética, que é o que a palavra profética tem falado, essa pessoa vai crescer, né? O exemplo disso, o Marco falou o exemplo, em Guaíra, os irmãos pregam o evangelho a pessoa hoje, quer ir para a reunião amanhã, já vai para a reunião. Então, irmãos, nós precisamos avançar, né? E crer, mas essa questão dos fatos é uma questão de fé, nós precisamos ter fé que isso realmente pode acontecer. Então, graças ao Senhor por isso, irmãos. Vou ler o último trecho,
Pela fé que Deus as coisas, é pela fé que Deus, as coisas de Deus e as coisas celestiais se tornam reais para você. Isso está no plano terreno. E isso não está no plano terreno, está no plano celestial, que você pode acessar pela fé. A fé transfere você do plano terreno para o plano celestial. Então, irmãos, não é em nós mesmos, né, mas é no exercício, pelo fato de nós crermos nessa palavra, termos exercitado a nossa fé, nós vamos também alcançar, sermos esses guerreiros aprovados pelo Senhor, né? E precisamos crer nisso, precisamos ter fé, né? O Senhor não nos chamou em vão, né? Todos nós temos o mesmo poder nas nossas mãos, no nosso interior, que qualquer um tem, né? E só que o Senhor, Ele quer caminhar e Ele quer prosseguir na vida de cada um de nós. Por quê? Porque Ele quer realmente tirar essas pessoas do reino, né, o reino tenebroso do inimigo.